Olá, vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre estratégia para o dia 2 do Enem. O primeiro dia já foi, já fizemos a prova, eu comentei um pouquinho sobre elas lá no Instagram e assim, é como eu falei lá, a prova foi bem padrão, tá? É claro que ela trouxe algumas dificuldades, mas não vale a pena ficar sofrendo pela prova do dia 1 agora, porque tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. A sua nota depende não só dos seus acertos, mas também depende quais questões você acertou, depende das outras pessoas também. Então, assim, foca agora no dia 2. Então, vamos falar assim do dia 2, estratégia para o dia 2. Como a gente notou na prova do dia 1, a prova veio em padrão, tá? Mas ela trouxe algumas surpresas, por exemplo, histórias que você está acostumado a cair de Getúlio Vargas ou mesmo de Grécia Antiga, não apareceu na prova. Linguagem trouxe umas questões bem confusas. Então, por que não esperar isso para o segundo dia, né? Principalmente natureza trazendo algumas surpresas, matemática trazendo umas 5 questões mais complicadinhas de fazer, né? É muito esperado porque são questões novas, nova banca, tá? Então, assim, o que eu quero é que você chegue no dia 2 lá com uma estratégia, mas se você notar que precisa mudar isso, muda, tá? Não tenha medo. Muita gente reclamou que não conseguiu terminar o primeiro dia de prova. Porque se você fixa muito numa estratégia que você tá vendo que não tá funcionando, com certeza vai te atrapalhar demais. Então, assim, ó, primeira coisa pro segundo dia é, vai com a sua estratégia montada, mas se não funcionar, se você ver que não tá fluindo, não tô fazendo tantas questões que eu queria fazer, para, troca, faz outra coisa que você sente naquele momento que vai ser melhor, tá bom? Então, assim, falando da minha estratégia, segundo dia de prova, que foi no ano passado que eu usei e que eu vou usar esse ano de novo. Qual foi? Bom, eu sempre utilizo, ou tento, né, começar a prova pela ordem. Por quê? Porque começa por naturezas. Você começa a prova, né, escrevendo ali um gabarito pra mim, que seria de 91 a 180, pra mim ter o maior controle das questões que eu tô fazendo. Eu fiz isso no domingo passado agora. E foi muito bom, porque eu sabia o que eu tinha feito, conseguia controlar as alternativas, então eu já sempre fiz isso nos vestibulares e eu vou continuar mantendo essa estratégia. E vou começar resolvendo a prova de natureza. Por quê? Porque eu sei que eu sou mais rápida em naturezas, então meu meta é passar por todas as questões de natureza, deixando no máximo mais 5, 6, em 1h30. Vou ter cumprido a prova de naturezas, por quê? Porque daí eu vou ter 3 horas ali, né? Bastante tempo para sofrer, para gastar tempo em matemática, porque matemática ela vale mais no TRI. Ela vale mais no TRI, então ela é importante. Eu sei que muita gente prefere começar por ela, já que ela vale mais. Só que pra mim não funciona. Por quê? Porque eu posso gastar muito tempo em matemática e acabar não fazendo natureza, que também conta. Então eu prefiro me livrar de natureza, passar ali tudo que eu mais sei e depois gastar bastante tempo em matemática valorizando meu TRI, tá? Essa é a minha estratégia. Tem gente que gosta de intercalar natureza, matemática. Como eu disse, pra mim intercalar, eu acabo ficando mais perdida ainda. Mas, se eu sentir em algum momento que eu tô fazendo matemática, né? Porque natureza geralmente não pesa tanto, mas eu tô fazendo matemática. E daí, meu cérebro tá muito pesado, eu vou voltar para aquelas questões que eu deixei pra trás de natureza, né? Pra dar uma descansada, tomar uma água. Ou, se eu tô fazendo natureza e tá muito cansativo, natureza, acaba vindo uma surpresa de muitas questões que eu não lembro o conceito, então eu vou pular para matemática daquelas mais fáceis, vou procurar uma de média, uma de escala, uma de gráfico de equação de primeiro grau. Então assim, eu vou com uma estratégia de prova, que é fazer toda a prova de natureza e depois toda a prova de matemática. Mas se eu sentir cansaço, se o ambiente, se o meu nervosismo naquele momento não me permitir fazer isso, eu vou estar aberta a mudar de estratégia. E é isso, é o principal ponto que eu quero passar pra você nesse domingo. Por quê? Porque qual que é a principal motivação? A gente conseguir chegar lá, 90 questões, e olhar as 90 questões, poder tentar fazer as 90 questões e não chutar sem ter lido, tá? Porque a pior sensação é você chegar em casa sabendo que você já chutou as 21 questões porque não deu tempo de fazer. Eu já fiz isso em Enems passados, tá? Eu já consegui, assim, me enrolar muito no tempo e não consegui terminar a prova. Então, eu sei que é uma sensação muito ruim e eu não quero que você passe por isso, tá? A ideia, a meta é chegar a bater a prova, claro. Mas é chegar na prova e conseguir ler todas as questões. Se você se deparar com questões que você não lembra de jeito nenhum o conceito, já pula, tá? Não fique apegado à questão. Eu sei que toda questão é importante, conta, mas no Enem, né, não é muito bem assim, se você para pra pensar no TRI, porque tem questões que valem menos. E se é uma questão que você não lembra, provavelmente tem dois
3 mil, mais ou menos, milhões de pessoas fazendo prova. Com certeza, pelo menos 1 milhão ali não vai saber fazer aquela questão também, tá? Não é só você, lembra, você não está sozinho naquela prova. Então, assim, não se apegue, tá? Controle bastante seu tempo. Eu tenho a minha estratégia também de tempo. 15, no mínimo 15 questões de naturezas a cada meia hora, tá? É uma meta minha que funciona demais, então eu consigo fazer as 45 em 1h30. Algumas vão demorar menos de 3 minutos, algumas vão demorar mais de 3 minutos e dar um equilíbrio. E assim, pra matemática, eu já gasto assim, 10 questões, meia hora para 10 questões, daí gasto os 3 minutos por questão. É uma média, tá? Que eu gosto de utilizar pra mim ter um controle, pra mim notar quando ela tá apagando a luz, que você fica nervoso. Não, eu cumpri a minha meta, a minha cota até esse momento, então eu consigo respirar, tá bom? Essa vai ser minha estratégia pro segundo dia. Essa foi basicamente minha estratégia no ano passado, que me rendeu aprovação, assim, então eu vou manter. Mas lembra, sempre estar pronto, preparada para se precisar mudar a estratégia no momento da prova, muda. Exemplo disso, no domingo passado, eu iria fazer, a ordem da prova, redação primeiro, depois linguagem de humanas. Já notei que eu estava muito cansada já depois da redação, então já fui para humanas. E depois fui vindo para a linguagem aos pouquinhos, tá me adaptando, tá? A gente vai com uma estratégia, mas ela não é fixa, ela precisa ser variável e adequada de acordo com o ambiente para você acertar o máximo de questões, tá bom? Então era isso, era um vídeo assim pra deixar mais esse recado. Se você tiver qualquer dúvida sobre estratégia dia 2 ou alguma coisa assim, peça o dia 2 da prova, deixa nos comentários, tá bom? Pode me perguntar também lá no Instagram, @claudiamed. Pra ideia que vá assim, o mais tranquilo possível, mais quadradinho, digamos assim, tá? Fechadinho, sua estratégia pra chegar na prova e arrasar. Lembrando que dia 1 não significa muita coisa se você não for bem no dia 2. Então, foca em ir bem no dia 2, tá bom? Então era isso, eu espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.